Escolher o que fazer no futuro nunca é fácil. Ainda bem que agora eu tenho tudo para fazer a escolha certa. Escolha certa. Um semestre de ensino complementar gratuito com 4 opções. Módulo básico, Enem, tecnologia e economia criativa. Para quem concluiu o ensino médio na rede pública nos últimos 2 anos. Inscreva-se até 21 de junho pelo site. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na educação. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso 4º encontro do Escolha Certa, nosso programa de recomposição de aprendizagens para egressos de 2020, 2021 e também de oportunidades para aqueles que buscam uma inserção no mercado de trabalho e também preparação para o Enem. Hoje nós contamos aqui com a presença muito especial do Giovanni. Seja bem-vindo, Giovanni. Olá, Giovanni. Boa noite. Boa noite. O Giovanni, ou Gil, como normalmente é chamado, é carioca, nascido e criado em Piedade, zona norte do Rio de Janeiro. Foi o primeiro de sua família a entrar no ensino superior e cursou economia no IBMEC do Rio de Janeiro, onde foi bolsista ProUni e cotista. Ao longo da graduação, liderou projetos sociais com foco na juventude e liderança. Depois da graduação, fez mestrado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e trabalhou com política pública em educação. Hoje cursa o PhD na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e também colidera a MAIN Consultoria Antirracista, uma organização com o objetivo de formar lideranças brasileiras para a promoção da equidade racial. Hoje a nossa conversa aqui vai ser muito voltada para o porquê estamos aqui. Por que participar do Escolha Certa, o que ele pode agregar para a gente, e para isso a gente vai ouvir um pouquinho da trajetória do Giovanni, para ter um pouco de inspiração, para entender um pouquinho a importância que a educação pode ter nas nossas vidas. Bom, Giovanni, acho que a primeira pergunta conta um pouquinho mais da sua história para a gente, deixa o espaço super aberto também para o pessoal mandar comentários, dúvidas, e a gente vai fazendo a nossa conversa. Massa. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, eu estou super feliz e honrado de poder estar nesse espaço aqui, contando um pouquinho da minha história e contribuindo com um programa tão importante. Então, obrigado demais pelo convite, a você e a toda a secretaria, na verdade. É uma honra poder estar aqui com vocês de novo. Bom, gente, meu nome é Giovanni Rocha, Gil, como eu sempre fui chamado. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu fui nascido e criado na zona norte do Rio, um bairro que chama Piedade. Geralmente as pessoas, quando pensam no Rio, elas não pensam na zona norte, elas têm aquelas referências de Copacabana, Leblon, que são as referências que a gente vê na novela, né, próximo da praia. O Rio onde eu cresci não era esse Rio. Eu cresci, esse bairro era muito próximo de Piedade, de Madureira. Então acho que pela música talvez as pessoas já tenham ouvido falar. Eu sou filho de uma empregada doméstica e de um servente, sou mais novo, de 4 irmãos, e fui o primeiro da minha família a ter a oportunidade de finalizar o ensino médio. Eu fiz ensino médio num colégio estadual lá no Rio, e também fui o primeiro da minha família a acessar o ensino superior. E eu acho que falar desses 2 marcos na minha família é sempre muito importante, assim, porque acho que conforme eu fui crescendo, a minha família focava muito em terminar os estudos, o que significava terminar o ensino médio. Então, o ensino superior não era nem visto como uma possibilidade. Se eu conseguisse terminar o ensino médio, eu já estava dando um super salto assim, na minha família. E eu acho que isso também conversa um pouco com a realidade de vários brasileiros, né? A gente, por vezes, fica pensando o que é possível para a gente, aonde a gente pode chegar, o que é alcançável. E isso é muito dado pelo lugar onde a gente nasce. Então, eu acho que talvez até aí tenha muito do quanto que a educação pode ajudar a gente a enxergar horizontes que estão além daqueles que estão ali disponíveis ou visíveis no contexto onde a gente nasce. E aí, enfim, fui para o ensino superior, eu fiz economia, eu estudei economia no IBMEC, como você mesma disse, que é uma instituição bastante, vamos dizer assim, elitista. Na verdade, quem tem acesso ao IBMEC são geralmente pessoas que vieram de uma condição social muito diferente da minha, e eu fui bolsista lá, então foi um choque bastante grande, assim, poder acessar o IBMEC e conhecer essa realidade.
E ao longo, não só do IBMEC, mas antes também, eu sempre estive muito envolvido com projetos sociais, que estavam sempre voltados para conseguir fazer as pontes entre jovens, que eram ali do lugar onde eu tinha nascido, dos bairros próximos, e essas várias oportunidades que podiam surgir depois. E aí, depois do IBMEC, eu sabia assim, que eu queria muito ser professor. Eu falo sempre que eu sabia que eu queria ser professor muito antes de saber o que eu ia ensinar. Então, eu sabia que eu queria ensinar em algum momento, e aí falei, putz, acho que eu vou ter que seguir uma carreira acadêmica para conseguir ocupar esse espaço enfim, lecionar no futuro. Então, fui fazer mestrado, e aí fiz mestrado lá na FGV, na Fundação Getúlio Vargas do Rio, e depois fui fazer o doutorado, que é onde eu estou hoje. Eu faço doutorado na Universidade da Pensilvânia, e aí eu acho que tem várias barreiras que são quebradas, né, Gabriela? Assim, a barreira de acessar ao ensino superior, a barreira de me ver como alguém que pode ter um mestrado, a barreira de me ver como alguém que pode ter um doutorado, que pode estudar no exterior. Eu acho que são várias barreiras que são quebradas, a gente não tem tantas referências, eu pelo menos não tive tantas referências, e hoje quando eu olho para trás, eu queria ter, enfim, poder dizer para aquele Giovanni lá de trás que tudo isso era possível, sabe? Que eu não estava fazendo algo que era distante da minha capacidade, sabe? Era basicamente o meu sonho e eu poderia alcançar ele. Nossa, muito lindo. Parabéns pela trajetória, muito inspiradora. Agora que a gente viu um pouquinho da tua história, eu também queria entender como você acha que a educação mudou a sua vida, e também você falou bastante em questão de barreiras. O que te ajudou a superar essas barreiras? Quais foram as forças, as inspirações que te ajudaram a transpor todas essas barreiras que você encontrou na sua trajetória? Eu acho que primeiro falar que a educação é o que possibilita, né, que a gente consiga superar esses obstáculos que são dados antes da gente nascer. Quer dizer, muita coisa aconteceu na história do nosso país antes da gente chegar aqui, e isso, dependendo do lugar onde você nasce, pode limitar muito as possibilidades que estão postas ali. Então, acho que a educação, ela possibilita quebrar essas barreiras, mas antes da gente, de fato, quebrar essas barreiras, eu acho que ela possibilita a gente quebrar as barreiras que estão na nossa mente, assim, sabe? Porque é isso, tem a realidade que você vai alcançar no futuro, o quão longe você pode chegar, o seu sonho, e tem o quanto que você acredita que consegue, de fato, alcançar. Eu acho que à medida que a gente vai, enfim, entendendo que a gente também tem a capacidade de alcançar esses espaços, tudo se torna um pouquinho mais possível. Eu acho que a educação teve esse papel para mim. A possibilidade de ver a realidade onde eu vivia não como uma limitadora, enfim, de onde eu podia chegar, mas pelo contrário, só me dava mais motivação para ir além, sabe? Agora, quando você pergunta assim do que me inspira, eu acho que eu sou muito inspirado assim pelas histórias das pessoas com quem foram referências assim ao longo da minha vida. Eu acho que tem grandes personalidades, tem nomes assim que são mais clichê, né? Tipo, quem me inspira é o Obama, sabe? Eu sou muito inspirado pelas histórias de pessoas comuns, assim, porque eu acho que existe uma batalha que acontece ali no dia a dia que não recebe tanto holofote, assim, mas são vitórias muito importantes. E aí, como exemplo, eu dou o exemplo da minha mãe. A minha mãe foi nascida e criada na periferia de Salvador, engravidou com 18 anos, e aí com 18 anos ela decidiu, vou para o Rio, aqui em Salvador eu não consigo ficar, e foi com meu irmão para morar no Rio. Essa decisão dela foi uma decisão muito difícil, imagina, com 18 anos, sem saber enfim, não saber nada sobre a vida ainda. Mas, de certa forma, foi essa decisão que possibilitou que eu nascesse no Rio e que eu crescesse num contexto onde as oportunidades estavam postas de uma maneira um pouquinho melhor do que estariam se eu tivesse continuado em Salvador. Então, acho que essa história da minha mãe, assim, como uma mulher que foi sempre muito consciente, assim, da capacidade de quebrar essas barreiras, é uma história linda, né? E, sem dúvida, essa é uma história que me inspira para conseguir continuar. Essa é a história da maioria das pessoas, né? Nem todo mundo chega a ser um Obama, chega a ser, enfim, essas pessoas que a gente lê no livro de história. Mas, certamente, todo mundo carrega muito aprendizado, muita sabedoria. E, enfim, é por causa deles que eu estou aqui.
Muito bacana. E realmente, né, a gente é parte de todas as bagagens dos nossos ancestrais e é muito importante a gente valorizar também a trajetória deles, que por mais que pareça uma trajetória comum, carrega muita superação, muita coragem, muito brilho. E, bom, a gente falou bastante sobre periferia e a gente percebe que tem uma questão de classe aí em volta, mas eu também queria entender como o racismo te atravessa, como o racismo perpassa a tua história e o quanto você acha que a sua vida foi influenciada por ser um homem negro. Massa. Eu acho que tem um ponto super importante, assim. Primeiro que a gente precisa entender o que a gente está querendo dizer quando a gente fala de racismo, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas associam racismo a coisas pontuais, alguém xingar o outro no meio da rua, ou alguém ter, enfim, gerar um tratamento ruim a outra pessoa em função da cor da pele. Isso tudo é discriminação, enfim, é resultado do racismo. Mas quando a gente está falando mesmo de racismo, a gente está falando de uma coisa muito maior. Assim, a gente está falando da escravidão que gerou esse nível de desigualdade que a gente vê hoje entre pessoas negras, indígenas e os outros grupos raciais, na educação, na saúde, enfim. Eu acho que é importante separar essas coisas, né? O que é o micro ali do dia a dia, do bullying, das brincadeiras, o que é essa estrutura que define a nossa vida, porque eu acho que quando eu penso na minha história, em vários momentos, eu acreditava que o problema estava comigo, sabe? Que eu que não conseguia alcançar determinadas coisas, ou que eu que, enfim, não era capaz. E aí, quando eu entendi o que era racismo, eu entendi que, caramba, não sou eu, né? Existe uma estrutura que é feita para que eu não consiga quebrar essas barreiras, para que eu não consiga chegar a determinados lugares. Então, acho que tem esse primeiro ponto, assim, do quanto que essa estrutura, de certa forma, vai criando novos obstáculos, assim, ao longo da nossa trajetória. Mas eu acho que tem um outro ponto super importante também, para pensar em como o racismo atravessou a minha vida, que é exatamente, acho que no quanto de referências eu tinha, sabe? Quando eu pensava, por exemplo, em fazer doutorado, eu nunca tive um professor negro na faculdade. E aí imagina, assim, para eu me pensar como alguém que poderia ter um doutorado um dia, e aqui eu estou falando de doutorado, mas pode ser que o sonho de quem está assistindo seja ser médico, ou seja ser engenheiro, ou seja ser ator, atriz. Se a gente não vê pessoas que se parecem com a gente nesses lugares, a gente tem que fazer um malabarismo mental, assim, um exercício quase de ficção para acreditar que a gente pode chegar lá. Então, acho que o racismo também me atravessou roubando um pouco essas referências, sabe? Não só porque, de fato, é mais escasso, menos pessoas estão nessas posições, mas também porque as poucas que estão a gente não ouve falar, assim. Então, acho que isso certamente foi importante para mim. Hoje, depois de bastante tempo, já não sendo tão mais jovem, eu acho que eu estou num lugar em que eu consigo diferenciar o que é homem negro e o que é Giovanni, o que é um monte de coisas que eu trago só por ser quem eu sou. Assim. Mas eu acho que é um exercício constante. Inclusive, talvez se eu conversasse com a pessoa, com o Giovanni da idade das pessoas que devem assistir esse vídeo, esse Giovanni talvez nem achasse que era negro, assim, nem usava essa palavra para se definir. Só ia sofrendo essas dores assim do dia a dia, mas sem vocabulário para conseguir nomear essas experiências. Então, acho que é um processo também constante. O mais importante para mim disso tudo é entender que a gente não é o que as pessoas falam que a gente é. Ou a gente não é o que as barreiras que estão postas para a gente definem. A gente é muito mais, a gente é muito maior. E eu acho que acreditar no nosso potencial é acreditar também nessa capacidade de alcançar qualquer que seja o sonho, sabe? Nossa, acho essa sua fala fundamental. E esse seu final, que nos remete à questão do sonhar, de ter perspectivas, de ter planos e de acreditar que a gente pode alcançar eles, tem muito a ver com o objetivo do Escolha Certa. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho do projeto, porque a gente já está desde o dia 31 fazendo essas lives abertas de diálogo, de apresentação do programa, de apresentação das trilhas e também de entender os objetivos e do porquê a gente está construindo
essa política pública para os egressos do ensino público. E queria reforçar que as inscrições permanecem abertas até o dia 21 de junho, por isso a gente tem feito essas lives abertas, porque ainda está disponível para todo mundo acessar. Depois a gente vai migrar para um Google Sala de Aula, em que a gente vai ter todo o material mais estruturado das disciplinas, das trilhas, e queria também tranquilizar o pessoal que vem mandando e-mail, que vem nos questionando. Quando esse acesso vai ser liberado em breve, vocês vão receber todas as informações sobre como acessar o Me Salva, como acessar os cursos do Campus Caldeira, o Google Classroom, os horários de aula, todo o calendário. Vai tudo chegar nos próximos dias, no máximo na próxima semana. Por enquanto, a gente segue nesse período de se conhecer, de entender as expectativas de cada um e de mobilizar também, convidem os seus colegas, seus amigos, seus familiares que se enquadram nesse público-alvo, porque é realmente uma oportunidade única que o governo do estado do Rio Grande do Sul está proporcionando para vocês jovens. E nesse sentido, a gente sabe que o Brasil vem enfrentando uma situação econômica muito difícil, que a pandemia trouxe desafios que a gente nunca pensou que ia vivenciar, e muitos jovens hoje em dia vivem uma situação muito complexa nesse contexto de pandemia, tentando equilibrar estudos com trabalhos muitas vezes precarizados, trabalhos que são necessários para ajudar suas famílias, que tiveram perda de renda com a pandemia, que vêm passando necessidades. E eu queria ouvir de você, Giovanni, o que você diria para esses jovens? Quais são as suas palavras sobre as possibilidades e o futuro e as oportunidades que esses jovens têm? Essa pergunta é bem difícil. Olha, primeiro, eu acho que tem uma coisa super importante que é validar os sentimentos que essas pessoas estão tendo agora, assim, porque acho que atravessar esses vários desafios, assim, a situação da condição financeira mesmo, tipo de será que a gente vai conseguir pagar as contas? Será que a gente vai ter, enfim, como se manter até o final do mês? Também lidar com os desafios de casa mesmo, do relacionamento. A pandemia botou todo mundo para conviver muito mais tempo do que antes. Acho que tem muita coisa, até de estar nessa idade também da vida em que tanta coisa acontece, são, enfim, várias questões que vão passando ali pela nossa cabeça. Então, acho que a primeira coisa que eu quero dizer é, tá tudo bem. Se você está se vendo nesse turbilhão de sentimentos, é isso mesmo, não tem como não estar num turbilhão de sentimentos nesse momento que a gente está vivendo, mas é importante enfatizar que tá tudo bem. Acho que esse é um primeiro ponto, assim. E aí eu acho que, para além disso, é importante também dizer, e isso eu falo muito olhando para a minha história e olhando para, talvez, as reflexões, ansiedades e questões que eram importantes para mim há 10, 15 anos, assim, que era quando eu estava nesse lugar mais próximo das pessoas que eventualmente podem entrar para esse programa. É pensar que muita coisa ainda está para acontecer, sabe? Tem muito caminho pela frente, tem muita conquista, tem muita felicidade, que os desafios de agora não sejam assim limitantes para a gente pensar o futuro como um todo, sabe? Porque às vezes a gente fica tão imerso e às vezes é impossível sair mesmo desse turbilhão de pensamentos. Mas eu acho que é importante sempre lembrar que a gente ainda tem um futuro muito grande pela frente, um futuro de muito potencial, e eu acho que isso dá uma assentada assim, em como lidar com agora. E aí, por último, eu queria muito dizer, eu queria muito que alguém tivesse me dito isso lá atrás também, que cada um de nós é suficiente, assim, aonde quer que esteja, sabe? Porque eu acho que a gente fica sempre... por exemplo, meu sobrinho ele tem 18 anos, está fazendo 18 anos hoje. E ele me mandou uma mensagem e falou assim: tio, eu ainda vou dar muito orgulho para você. E para mim, a primeira resposta que eu dei é: você já me dá muito orgulho. Só sendo quem você é. Porque a gente se cobra muito, sabe? Para conseguir chegar em tal lugar, para conseguir alcançar tal coisa, para conseguir fazer A, B, C e D. E a gente esquece do quanto que a gente já construiu, dos valores que a gente já tem, do caminho que a gente já trilhou, do quanto que a gente já aprendeu. Então, acho que é importante lembrar o quanto que a gente já é suficiente, a gente já é muito grande, e que vier no futuro é nosso, assim, ninguém tira da gente. Nossa, linda mensagem. Parabéns para o seu sobrinho.
Obrigado. Eu vou passar para ele. E essa sua fala também me lembrou de uma questão que é a oportunidade da gente sonhar os nossos próprios sonhos, né? De não entender uma realidade como dada, de entender que é aquilo que a gente vai ser, e também de não ter a desesperança de que a gente pode ser o que a gente realmente deseja, né? Então, assim, eu sempre falo que a gente está num mundo de muita transformação, a pandemia veio aí para nos mostrar isso, que a gente tem uma capacidade de transformar, de se adaptar, de ser resiliente muito grande, e que esse mundo de altas tecnologias, de engajamento, vem criando muitas outras novas oportunidades, novas formas de trabalho, novas formas de estudo, e isso tudo cria uma nova gama de oportunidades para os jovens que às vezes nem está no nosso radar. E isso também é um dos objetivos do Escolha Certa, né? A gente vai ter uma disciplina de projeto de vida, em que a gente vai discutir o que a gente quer para a nossa vida, não só em termos profissionais, mas quem a gente quer ser enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto profissional também. Enfim, não sei se você tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, Giovanni. Sim, eu queria falar, se pudesse também, dessa iniciativa incrível de trazer projeto de vida como uma possibilidade. Assim, quando eu estava no ensino médio, sei lá, eu tinha que fazer, não tinha uma disciplina, um espaço, um lugar onde eu pudesse pensar sobre o que eu quero para o meu futuro, com alguém me ajudando também a pensar sobre isso. E eu acho incrível que essa oportunidade exista. Às vezes a gente esquece que a gente pode pensar os nossos próximos passos. Assim. Acho que em alguns grupos isso é meio que óbvio. Eu sei que eu quero fazer daqui a 2, 3, 5 anos, mas para outros grupos isso não é realidade. E eu acho que é sempre importante a gente lembrar o quão potente é a gente pensar, putz, daqui a um ano eu quero estar em tal lugar, daqui a 5 anos eu quero estar em tal lugar, daqui a 10 anos eu quero estar em tal lugar. E não porque essas coisas vão de fato se materializar, porque pode ser que não, pode ser que várias coisas aconteçam no caminho, a vida acontece também, desafios que a gente não estava prevendo aparecem, mas é porque a gente é puxado para essa direção. Se eu me coloco com um sonho muito grande, eu vou na direção de um sonho muito grande. E é isso que importa, sabe? No final das contas, o caminho traz muitos aprendizados, sabe? Mais do que chegar naquele ponto final. Então, eu fico muito feliz que algo como o Projeto de Vida esteja inserido assim, no programa, e fico também aqui esperançoso de que muita gente que está assistindo essa live, de que vai participar do programa, possa inspirar o seu futuro, para que a gente consiga também sonhar com um Brasil melhor. No final das contas, eu acho que um Brasil do futuro, desenvolvido, melhor, é um Brasil em que as pessoas podem sonhar, sabe? E isso também me inspira muito para acordar todo dia, para trabalhar, para poder estar aqui nessa live, enfim. É isso que me move também. É o que nos move também, aqui na Secretaria de Educação, e esse foi um projeto muito sonhado pela secretária Raquel Teixeira, e que felizmente a gente está conseguindo tirar do papel. E, enfim, queria te agradecer muito por essa conversa. Pode, Gabriela, claro. Desculpa. Eu queria fazer também esse agradecimento nominal à secretária Raquel, que é uma pessoa que eu admiro muito, com quem eu tive a chance de interagir mais nos últimos tempos. A gente fez esse trabalho muito bonito de poder levar a pauta de equidade racial para a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul por meio da MAIN, Consultoria Antirracista, que é uma organização que eu fundei e que tem esse objetivo de levar essa pauta para mais lugares. Foi uma honra poder fazer esse trabalho com vocês. Acredito demais na educação, acredito demais no trabalho que está sendo feito no Rio Grande do Sul. E aí eu queria agradecer mais uma vez, assim, não só por esse convite para estar aqui nessa live, mas pela confiança e, sobretudo, também pelo trabalho incrível que a secretária Raquel está fazendo aí. Eu acho que, enfim, os secretários mudam, mas o impacto fica. E eu fico muito, muito esperançoso de que o que a gente está plantando agora possa trazer frutos muito bonitos para o futuro. Também a nossa expectativa, Giovanni, pode ter certeza que o trabalho de vocês deixou marcas muito profundas aqui na SEDUC e continua provocando, nos tirando da nossa zona de conforto, nos levando a pensar em todas as formas de racismo, de violência possíveis aqui nesse espaço, sobretudo da educação. E você é uma pessoa, junto com a Ellen, né, essa companheira de Maim,
É uma pessoa muito especial para a gente, que a gente conta muito com a parceria, não só agora, mas para projetos futuros também. Bom, só me resta então agradecer a audiência. Eu acho que a gente não teve nenhuma pergunta, apenas alguns comentários. E, enfim, obrigada pela oportunidade da conversa e espero que tenha sido uma live bastante profícua e inspiradora para os jovens do Escolha Certa. Eu também, gente. Obrigado demais e a gente continua se vendo. Escolher o que fazer no futuro nunca é fácil. Ainda bem que agora eu tenho tudo para fazer a escolha certa. Escolha Certa. Um semestre de ensino complementar gratuito com 4 opções. Módulo básico, Enem, tecnologia e economia criativa. Para quem concluiu o ensino médio na rede pública nos últimos 2 anos. Inscreva-se até 21 de junho pelo site. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na